Boa tarde. O Luiz Nilton já falou da minha inspiração, que foi o congresso em Leiria o ano passado, em novembro, porque eu, como professor de português, e vocês podem até ficar pensando o que uma professora de português vem aqui. Eu não vim dar aula, eu vim falar sobre as identidades e algumas diferenças entre o português brasileiro e o português de Portugal, e com um foco no gerúndio. Então, que está aqui o título, que é o Gerúndio em Eça de Queiroz e Museu de Leiria. Mas esse meu interesse começou, não foi assim desde que eu comecei a trabalhar, quando eu dava aula, em 1972, quando eu fui a Portugal pela primeira vez, eu ainda não tinha esse olhar para a língua. Já tinha um pouquinho, mas eu não era ainda professora de português. Era redatora, né? Então, me chamou a atenção em Portugal que as crianças usavam os pronomes assim tão bonitos assim. Eu vou lhe perguntar-lhe, vou interrogá-lo e salvá-lo, e todos esses usos dos pronomes, que é uma coisa desusada quase no português coloquial do Brasil. Na verdade, quero explicar para quem não é da área que toda a língua transplantada ela é mais arcaizante do que aquela que foi levada para lá. Enquanto já tinha universidades, aqui ficou aquele português mais arcaico, trazido pelos portugueses que vieram e chegaram aqui e se confrontaram com as línguas indígenas, e depois nós tivemos aportes também de outras línguas, dos africanos, etc. Então, ficou um português um pouco diferente. Tem algumas diferenças que elas não implicam em má compreensão do português de Portugal. E, aliás, lá eu cheguei, fui outras vezes, ele falava assim, você fala brasileiro. E eu até num dos títulos dos meus livros, 8 livros em português, eu coloquei para o português brasileiro. Nós não falamos a língua brasileira, nós falamos a língua portuguesa, mas é um português brasileiro que se desenvolveu com algumas diferenças. As diferenças sintáticas, e o gerúndio é uma delas, elas não implicam em incompreensão do que se está falando, muito pelo contrário. As diferenças fonéticas já alteram um pouco a nossa compreensão. E eu até quero contar um caso, porque eu, em 1999, eu fui fazer um curso na Universidade Católica do Porto, era um curso sobre a cultura e a história de Portugal. E eu cheguei, foram muitas pessoas aqui de Santa Catarina, especialmente de Florianópolis, e eu cheguei, me perdi da turma, cheguei lá depois. Ao estar no aeroporto do Porto, eu telefonei para o nome que tinha me dado de referência, e perguntei, olha, como é que eu faço para chegar aí? Ele disse, não, pode pegar um táxi e vou para onde? Para a casa de Suzana. E eu peguei simplesmente, ele perguntou onde é que eu queria ir, eu tinha um endereço lá nos meus alfarrábios, mas teria que procurar, e eu disse assim, casa de Suzana. E ele não me perguntou mais nada e foi indo. Aí eu disse, meu Deus, mas essa Suzana deve ser muito famosa aqui, o que será que ela é? Né? Tão famosa que a gente não precisa de endereço e o taxista já me levou. Quando eu for chegando, como era da Universidade Católica, era a casa da diocese, casa diocesana. Então, daí eu comecei a dizer, olha, então, a gente não está habituado àquela casa diocesana, não me esqueço disso. E tinha pessoal, às vezes, no ponto do ônibus, perguntei uma informação, ele falou para onde iria o ônibus, lá no Porto ainda. E daí ele acabou, o senhor muito gentilmente perguntou, entendeu? E eu disse assim, infelizmente, não entendi. E daí parou o papo ali, né? Porque não adiantava eu perguntar de novo, ele ia repetir, eu não ia entender. Mas fui me acostumando e fazendo pesquisas também, como professor de português, anotando assim placas,
do vendem-se, alugam-se casas, forram-se botões, executam-se bordados, achei interessantíssimo lá no comércio do Porto. Anotei tudo porque sempre me serve subsídio para os artigos que eu escrevo de português. E o gerúndio ficou ali. Ali, nessa ocasião, que tinha muitas palestras, eu comecei a sentir mais a oralidade, porque como turista, que eu fui outras vezes, a gente praticamente não fala. Vai lá ao museu, lê, né, o restaurante está todo o cardápio. E então comecei a ver o gerúndio como na oralidade, e daí que comecei a perceber que realmente eles dizem: estou a falar, como eu estou apresentando para vocês este trabalho, essa minha pesquisa, estou a falar, daí os, meu Deus, eles não usam o gerúndio, né? Fiquei pensando, porque eu não ouvi nenhuma palestra, né? Este present continuous, principalmente esse aqui, esse presente contínuo, e pensei, e é uma coisa que depois meus alunos, jornalistas e de direito, né, operadores do direito, que às vezes eles falavam alguma coisa, eles diziam: não, mas realmente em Portugal não se usa o gerúndio, pessoas que viajam não achavam que o gerúndio era uma prerrogativa nossa. Quando o gerúndio vem do latim e, naturalmente, deveria existir também, né, em todas as línguas neolatinas. Aí, então, tá. E por que eu estou aqui, né, sendo professor? Porque, olha, que eu peguei como epígrafe esta professora mexicana, do Instituto Nacional de Antropologia de México, e eu já fiz também um curso também de alguns dias, 2 semanas lá no México, sobre a cultura mexicana, que também interessei, mas não vou tocar no gerúndio de Espanha, tá? Então, as línguas como patrimônio são uma herança, um tesouro, um patrimônio material. Porque, tal qual eu ensino a educação à cultura, eu traduzi, em vez de, né, do espanhol que está aqui. Porque é muito raro alguém vir aqui falar do patrimônio linguístico, não? Mas já o ano passado eu falei de preconceito linguístico lá em Leiria. Então, eu quero, se eu puder participar sempre, abordar um assunto um pouco diferente. Tá. Aí, quando chego em Leiria, eu fiquei 2 dias a mais do congresso, porque eu queria conhecer melhor a cidade. Que eu sabia que essa de Queiroz tinha estado lá, e lá tinha escrito O Crime do Padre Amaro. E cheguei lá, eu justamente coloquei que ele foi administrador do Conselho de Leiria em 1870, 71, onde ele começou a escrever O Crime do Padre Amaro, e que foi lançado em 1875, depois que ele já tinha saído de Leiria. Aí, eu também tinha pensado no Primo Basílio, que eu adorei, mas ele é muito grande. A relíquia também, eu dei uma estudada neles, vi que o uso do gerúndio é igual, só que peguei um mais leve para eu poder anotar todos os gerúndios, reli, e que eu encontrei no Crime do Padre Amaro. Mas, realmente, usei o essa porque ele foi quem me mostrou que a diferença do uso do gerúndio na literatura, na formalidade e no coloquial. Aí, ó, vocês veem que eu fui na rua essa de Queiroz. Quando eu cheguei lá, eu ainda não estava pensando nisso. Mas, quando eu vi ali que eu estava na rua, nós tínhamos ido visitar o castelo, e daí eu desci, vi que estava na rua, eu pedi para um rapaz, um passante, meio-dia de domingo, não tinha ninguém na rua, para tirar uma foto ali, e para mostrar que eu estive lá, né? Não foi assim só de livros. Tá? E depois, aqui, ó, passei, essa aqui, as 2 de cima são da rua, ali outra, o Casaril também, colonial belíssimo, adorei a cidade. E, na frente da igreja, ela estava fechada, eu acho que eu não podia entrar, não sei, tinha ali a Rota do Crime do Padre Amaro. Meu Deus do céu, eu sozinha ali, o pessoal já tinha se dispersado lá do... Aí veio aqui, só que tinha uns negócios assim na frente, gente, eu tive que tirar em 3 pedaços e ainda aquilo atrapalhou, mas é só para mostrar que quando eu me deparo com esse aqui, eu disse, meu Deus do céu, pronto. Aí me veio aquela eureka, né? Aquele insight.
Eu disse, não, agora já sei onde é que eu vou estudar o gerúndio. Porque no meu livro que eu lancei em 1995, quer dizer, antes daquela terceira viagem a Portugal, eu tinha tratado do gerúndio. O gerúndio em relação ao uso da vírgula, porque eles têm uma diferença. Aí eu sempre fiquei... Aquilo me instigou assim, a ir mais fundo. E quando eu vi isso, eu disse, não, mas agora já sei qual é o livro que eu vou pegar. Tá? Então, tudo se refere ao crime do Padre Amaro. Eu comprei um novo, né, para poder rabiscar, e encontrei 1.516 gerúndios, dá exatamente uma média de 4 por página, e em 369 páginas do texto. Tem páginas assim com 10 gerúndios, quer dizer, ele usa em abundância. Não vou ler tudo, só estou porque na parte, quando eu escrever, sim, para algum outro pesquisador que queira, o professor de português, eu vou me estender mais. Então, por exemplo, uma frase, só a primeira frase tem 3 vezes o gerúndio. Ela sentava-se exalando um profundo ufa, vá lá, gotinha de café, e batendo no ombro do pároco, olhando para a joaneira, vem 2 pontos, quer dizer, que dizia, daí vinha o diálogo, né? Então, rezando e jejuando, ouvindo, animando, 4 numa frase. A outra, sorrindo, cerrando e abrindo seu leque, escutava retorcendo. Ele usou todos os tipos de gerúndio assim, neste livro, que eu tinha destacado no meu livro Só Vírgula. Então, mas e por que, afinal de contas, o gerúndio? Então, não é mal, não tem negócio também que às vezes é assim, mas o brasileiro fala mal o português. Ou a gente comete erros, pode até ser na escrita, mas porque é diferente, porque já vi pessoas que eu estava falando a questão até do preconceito contra o brasileiro, que acha, porque nós falamos um pouco diferente, que fala mal. E o gerúndio, claro, ninguém falou que usar gerúndio é ruim, mas eu já estou falando. E ele é muito precioso por causa assim, que são as formas verbais em NDO, né? Ele já existia no latim, apresenta o processo verbal em curso. Ele não exprime por si nenhum modo nem o tempo verbal. Quer dizer, isso faz com que ele condense 2 ou 3 palavras numa só, que nós vamos ver aqui. Só vou sempre ler dos exemplos a primeira frase para explicar, assim, como ele condensa, ele é muito bom nesse sentido. E é literário, agora eu estou mostrando o uso literário, porque quando eu cheguei à tarde no Museu de Leiria, porque eu ainda estava pensando assim, não, mas isso é português de 1800 e pouco, eles, certo, não usam gerúndio mais. Cheguei no Museu de Leiria, que eu vou ver depois, tirei fotografias, como tem no português atual. No português atual, em Portugal, daí eu fiquei deslumbrada, né? Deslumbrada. Aí veio assim, não, no próximo congresso eu já sei do que eu vou tratar, certo? Então, ele desempenha funções escritas pelo advérbio, pelo adjetivo, então, ele é meio compacto, porque o inglês, por exemplo, é uma língua compacta. As línguas neolatinas, elas são bem, eu como também reviso tradução e faço, às vezes, tradução do inglês, eu vejo que a gente ocupa muito mais páginas que eles, que é uma língua compacta. Mas nós temos uma coisa compacta, que é o gerúndio. Então, aqui todos os exemplos, então, do livro de Eça de Queiroz, que eu selecionei para ver. Ele é assim, por exemplo, notando, então, a citação repetida das palavras do Abade Ferrão, Amaro perguntou se ele costumava vir vê-las. Então, ele poderia ter dito, quando notou a citação repetida, você vê, então, em uma palavra, ele usou 2. Ou, no momento em que julgou, quer dizer, julgando, então, que conhecia a fundo, é igual a no momento em que julgou, quando julgou, vocês veem como é compacto. E também nós podemos, isso é muito usado no Brasil, tanto aqui quanto lá, que ia dizer, ao julgar, então, que conhecia a fundo, né, nós também podemos usar. Né? E antigamente até se usava em julgando, teria essa preposição. E nós compactamos mais, tiramos o em, que é desusado, mas só nos livros do início do século XX, ainda a gente tinha muito em julgando, e pessoas mais idosas, às vezes, gostam de dizer em julgando daquela situação de uma ação de momento. Né? Então, ao lado do verbo principal, por exemplo, com vírgula, indica uma mediação imediatamente posterior. E é uma coordenação. E este aqui é muito interessante, eu gosto muito, às vezes eu dizia para os alunos, vocês
mostrava como usar, por quê? Você, em vez da vírgula, você usa o E. Quer dizer, você, às vezes, na frente tem muita vírgula, então você usa o E. Agora, eu peguei 3 exemplos de frase em que já tinha um E na frente, então eu uso o gerúndio. Né? Para evitar ficar o E, porque, por exemplo, assim, entraram na igreja persignando-se, e persignaram-se. A Amélia baixou a cabeça fazendo-se pálida. Ou a Amélia baixou a cabeça e se fez pálida. Aí até ficava bonito também. Mas, e daí pouco dormia. E sonhava que estava. Também é outra coisa, porque daí você tem que usar o verbo no modo indicativo e, às vezes, ficava, o meu exemplo depois, ficava muito repetitivo, né? Ou assim, ficava não eufônico. Né? Então, tenebrosa e quente, e anunciava chuva. Veja só, se ele fosse usar o E, anunciava quente, e ficava aquele repetido. Então, ele tinha, ou intuitivamente ou não, foi um grande escritor, porque ele sabia usar as palavras. Né? Tinha frases maravilhosas que eu nem posso colocar aqui. Aí, ao lado do verbo principal, sem vírgula. Então, é o meio, responde a pergunta como. Hércules, pela força, explicava sorrindo. Frei, pela gula. Explicava como? Sorrindo. Você vê que é uma ação, é um modo de fazer, mas daí sem a vírgula tem uma diferença, né? Ora, deixe lá, disse ela, fazendo indolente gesto de negativo. Então, disse ela como? E assim tal. Tá? É muito usado também em S em nó por todos nós. Ações simultâneas também, mas como indicando o tempo. E passeando para o quarto, suava de angústia. Tá? Se ele passava, quer dizer, fosse usar não o gerúndio, mas aquela outra forma, enquanto passeava pelo quarto, suava. Olha como fica pesado. Passeava, suava. E o gerúndio dá essa leveza para a frase, para não ter que repetir o verbo no mesmo tempo da oração principal. O gerúndio não tem tempo verbal. Tá? E assim foi indo. Ele sabia o que fazia, essa de Queiroz. Tem função de oração adjetiva. Peguei essa frase grande dele. O aparatoso painel representando o Marquês de Pombal, de pé num terraço, sob o Tejo, expulsando com o dedo, outro, né, ali, gerúndio, expulsando com o dedo a esquadra inglesa, acanharam, como sempre, João Eduardo. Então, ele poderia ter usado o aparatoso painel que representava. Mas, às vezes, o que, já tem frase que tem o que. Então, o que é aquilo que eu dizia para os alunos, meio pesado na frase. A gente usa assim informalmente. Que bom que você veio. Aquilo soa assim como palavra átona, mas na literatura, às vezes, não fica muito bom, muito o quê. Né? Então, ele usou 2 vezes o gerúndio, uma com esse som. As fomeadas indo à câmara, que iam à câmara. Ou os bois rolando, que rolavam. Aí vem o gerúndio composto, e é esse que eu falei, que é o outro que a gente tem uma ação durativa, que em inglês se chama o present continuous ou past continuous. Aqui é o passado contínuo, se eu fosse traduzir, né? Um passado contínuo. É uma ação durativa com o verbo auxiliar. E o cônego, que estava escrevendo, caiu como uma massa fulminante. E, de frente, iam se iluminando uma a uma com uma luz soturna as janelas do hospital. Estava justamente pensando em si, isto é, estava pensando no clero em geral. Ele não teve problema em repetir 2 vezes o verbo pensando, né? Não é má literatura, não. Foram subindo a Rua dos Sobreiros, calados. Ele dá essa coisa assim, muito mais do que... talvez estavam a subir, podia ter dito, mas eu vou chegar lá já em seguida. Foi o amolecendo. Aí, eu peguei mais aqui, outros aqui. Agora, a mesma ação durativa tem um equivalente com o infinitivo que é usado em Portugal, no livro de Queiroz, do Crime do Padre Amaro,
em todos os diálogos, em todas as falas dos personagens, ele não usa, porque nós vimos que é equivalente ao outro que eu mostrei antes, o gerúndio com o gerúndio, né? Então, aqui, tanto que tem um tracinho de diálogo, da fala, desde as 6 que está o caldo a apurar. No Brasil, nós diríamos que está o caldo apurando. Então, ele manteve isso para mim, então foi, assim, realmente, aquela evidência, me deu essa clareza de que este gerúndio, que nós usamos na ação durativa, que é diferente do português falado em Portugal. Só este, porque os outros todos, né, são usados igualmente aqui e lá. Então, que você deve estar a cair de fome, Amaro. Disse que estava a acabar e a senhora mandou pelos sacramentos. Continua, atirou-lhe um rato morto, e a mulher está a fazer, ó, tudo. Menina Amélia, sabe, está-me a dar um grande desgosto com essas maneiras. Aqui no Brasil ninguém usaria isso, mas ele respeitou justamente essa fala coloquial, não digo informal, porque aqui eu vejo vocês apresentarem trabalhos, estão usando esse tipo de gerúndio. É da fala, entende? É da oralidade. Isto, assim, e ele respeitou, porque todas, eu peguei todas que eu encontrei e trouxe aqui, né? Aí esteve a falar, coitado, entende? Então, é isso. Então, achei fantástico e fiquei bem feliz. Eu pus mais, olha, sentar. Agora, vamos daí a minha visita no Museu de Leiria. Também, num domingo à tarde, estava eu lá, tirei aquela foto, que era o Convento Santo Agostinho, está escrito aqui na placa, não dá para ler, mas daí eu coloquei lá, né? Antigo Convento Igreja de Santo Agostinho, que os reformaram, fizeram um trabalho magnífico, um museu espetacular. Aí eu pedi para um senhorzinho que vinha vindo, ele estava ainda de cigarrinho na mão, mas eu perguntei se ele podia tirar, porque é a única pessoa que passou na rua aquela hora para mostrar que eu estive lá, né? Senão, não dava. As outras a gente vê na internet, mas eu na frente, não. Então, foi ali, antes da visita. Aí comecei, tem esses painéis, ao redor no centro do convento, sempre tem aquele pátio quadrado, eles puseram esses painéis com explicação sobre a cidade de Leiria. Aí eu só vou passando, olha, mostrando assim, ó, atraindo colonos, Leiria encabeçava uma região agrária fértil e rica, atraindo colonos e habitantes, destacando-se a ser catedral, toda a história de Leiria, então, está ali e cheia de gerúndios muito bem utilizados. Fiquei tão feliz, né? No castelo, quer dizer, o painel falando do castelo, passam a desempenhar, contribuindo para definir uma matriz de desenvolvimento. Eu não vejo diferença de compreensão, é um português igual ao nosso, não? Aliás, até algumas questões ortográficas pode ser diferente. Por exemplo, hoje aqui passou um sociocultural com hífen, que foi eliminado pelo acordo com o qual eu como professor, não concordei, porque, meu Deus, a gente acaba ensinando aos alunos uma coisa, daí agora perturbou muito. Em Portugal, eu acho que eles são mais leves, porque não escreve cada um, se quiser, tem jornalistas que também não gostam, diz que é ensinado na escola, é uma obrigação, para a nova geração vir, mas deixa acabar um tempo, como fez o grego, 100 anos para ver uma modificação da língua. E aqui eles impuseram, de um dia para outro, jogamos todos os dicionários fora, aquele dicionário de papel, os livros antigos, por causa de 5% ou menos no Brasil de diferenças assim. Então, olha, eu cumprimento os portugueses que estão usando assim, deixa quando a nossa geração morrer, foi embora, daí vai indo, né? Os alunos vão se acostumando. Mas, enfim, aí a Cidade de Olimpo também envolve, existindo, inclusive, vestígios de estuques pintados. Aqui, o século XIII, não havendo motivos para duvidar de uma presença anterior, ainda que não comprovada. A presença judaica em Leiria, eles têm todo aquele painel falando. Esta do convento de Santana,
Foi projetada nova avenida e rotunda, ocupando os antigos terrenos, podia dizer, e ocupavam e rotunda e ocupavam os antigos terrenos. Vocês veem o gerúndio bem usado. Convento de Santo Agostinho nasceu assumindo, e o bispo, a figura do Hipona, assumindo a responsabilidade de que essa figura em signo do pensamento, etc., né, contrariando a opinião dos cônegos da Sé. Tendo por base a planta cotada da cidade de Leiria, aí tendo, no entanto, também, começou com gerúndio lá, tendo, no entanto, a Câmara Municipal adquirido, esse aqui é um composto, eu só pus o adquirido porque ele está sendo composto diferentemente do primeiro tendo ali, né? A planta, Joaquim de Brandão, datada de 1816, designando-a como planta da cidade de Leiria no ano de 1809. Depois de 1816, encontrando-se no arquivo, o original no arquivo de Leiria. Tendo sido transposta, veja só, está lá o painel, naquele trechinho, 3 vezes o gerúndio, muito bem utilizado. O antiplano, que em português já se escreveria no Brasil, antiplano sem o hífen, mas não tem problema. Até porque no acordo em 1943, Portugal ficou não fez acordo com o Brasil, ficou com uma escrita e nós 45 também com uma outra ortografia, né? Professora, assim. 25 minutos. 1 minuto. Já temos 25 minutos. Meu Deus do céu, então tá. E estou acabando. Aqui, iniciando-se, vão preenchendo, podia ter me avisado até antes, integrando, completando. Só esse aqui que eu quero ver, 3 painéis. O museu, daí, ele começa lá, quando você sobe no primeiro andar, com o português, assim, tem uns painéis, esses painéis muito bonitos, tudo muito bem desenhado, que é do português quinhentista, né? Seiscentista, melhor dizendo. Então, tinha aqui, reformando os antigos forais, Dom Manuel Ortega Foral Leiria, sendo antecedido apenas um outro, Afonso, de um poeta seiscentista, e aonde... mas isso está tão bonito, Catradel Verde sussurrante, aonde a Lúcia Meiga se esconde, e aonde, ecoando a cantar, se alongue-se para o longa, a longa voz do mar. Eu achei lindo, e mais um, que é de um Francisco Lopes, também detendo, não, assim, para mostrar que, como ele já existia, eu sabia disso, que ele existia já desde os primórdios da língua portuguesa, né? Em 1600. Então, a conclusão é essa. Eu cheguei até a anotar num painel de Leiria, governar a pensar as pessoas. E, no Brasil, nós diríamos... Por isso que eu pus entre aspas. Tá? Eu não sei se era um candidato a político, ou se era da cidade, enfim. No Brasil, seria governar pensando as pessoas. Qual é a conclusão? Cada um, no seu modo de se expressar, respeitando um ao outro. Mas isso nos identifica e não nos separa. Muito obrigada.